Vou pedir para o meu tio Alexandre orar para a gente começar, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, ó Deus, pela tua palavra que foi lida e exposta. Pedimos, ó Deus, que os nossos corações estejam sendo iluminados, ó Pai, pelo teu Espírito Santo. E tudo aquilo que aprendemos, ouvimos de Ti nesta manhã, ó Deus, seja aplicado na vida da Tua igreja, que ela possa andar diante do Teu amor e do Teu conhecimento, da Tua disciplina, submetendo-se a ela e entendendo que tudo aquilo que o Senhor faz em nossas vidas é bom. Agora, Deus, na continuidade deste dia tão memorável, que é o dia do Senhor, ao ouvirmos a Tua instrução agora através, ó Pai, do estudo da escola dominical, te pedimos também, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo essa aula, ó Deus, e que os nossos corações estejam ávidos, ó Pai, para ouvir a Tua palavra e para receber de Ti o ensino. Que o Senhor conduza, ó Pai, o instrumento que o Senhor escolheu nesta manhã para instruir a Tua igreja, que Teu Espírito Santo esteja falando ao coração dele e ao nosso coração através da instrução, da correção, da admoestação, da palavra de perseverança, mas acima de tudo, pelo aperfeiçoamento do Teu povo, ó Deus, na instrução da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a gente vai dar então continuidade ao capítulo 1 da nossa confissão, e me foi incumbido o dever aí de falar sobre a seção 7. Vamos ler ela então para a gente iniciar. Diz o seguinte, seção 7 da nossa confissão no capítulo 1. Na Escritura, não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro passo da Escritura, são tão claramente expostas e explicadas que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão dela. Então, até aqui, nesse capítulo 1, nós vimos afirmações do documento da nossa igreja a respeito da necessidade da Escritura, a respeito do cânon da Escritura, da autoridade da Escritura e da suficiência da Escritura. Agora, na seção 7, a gente vai meditar um pouquinho a respeito da clareza das Escrituras. É interessante pensar, né, na unidade dos documentos da nossa igreja. A pergunta 3 do breve catecismo, ele resume de maneira perfeita todo o conteúdo da Escritura. O objetivo, na verdade, é ser simples na definição, mas ele faz isso de maneira precisa, corroborando com o fato de que a Escritura, o conteúdo da Escritura, ele é claro. Diz o seguinte, a pergunta de número 3, o que as Escrituras principalmente nos ensinam? Então ele pega os 66 livros das Escrituras e pega o seu conteúdo e resume nessa resposta. O que o homem deve crer a respeito de Deus e o dever que Deus requer do homem. Então, nas Escrituras, principalmente, a gente vai aprender a respeito do ser de Deus, da sua obra, da nossa necessidade, da pessoa de Cristo, da obra dele em nós. Tá? E, ainda de maneira introdutória, vai ser sempre importante, sempre que eu tiver a oportunidade de fazer isso, eu vou fazer, um link com a teologia católica romana, até pelo contexto em que esse documento foi escrito. Tá? Se a gente, antes de eu citar um documento da Igreja Católica, se a gente abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis, capítulo 2:17, a gente vai ver que, na verdade, não foi a Igreja Católica que inventou a teoria de que as Escrituras não são claras. Satanás, capítulo 2 de Gênesis, versículo 17, nós temos um mandamento do Senhor para Adão e Eva, e o que, lá na frente a gente vai ver o que a serpente fez com esse mandamento. Quem achou para mim, Gênesis 2, 17, pode ler, por gentileza. Mas a árvore do conhecimento do
bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, olha que Satanás faz com a palavra clara de Deus, lá no capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então o que Satanás está fazendo aqui? Ele pegou o mandamento do Senhor e deturpou esse mandamento, deu uma nova interpretação a um mandamento que era claro: se você comer, você vai morrer. E aqui a serpente fez: não, você não vai morrer, não é bem assim. E a Igreja Católica aprendeu muito bem isso. O que está por detrás dessa argumentação de Satanás? A palavra de Deus não é clara. Eu, Satanás, vou interpretá-la para você. Olha que interessante, passa para mim o slide, por favor, mais uma vez. No catolicismo romano, e nós vamos ver isso daqui a pouco, o que eles fazem é exatamente isso. Eles dizem: as escrituras não são claras o suficiente, então nós, igreja, temos o dever e temos a autoridade suficiente para interpretar essa palavra. E é óbvio, né? O que ela quer dizer com isso é que as escrituras não são perspícuas, ela não é clara o suficiente. Então, alguém que não a própria palavra precisa interpretar, alguém de fora, que não a própria escritura precisa interpretar essa palavra. Passa o slide para mim. Documento, o Catecismo de Baltimore, tá? Escrito nos Estados Unidos, mas que revela a doutrina católica romana, diz o seguinte: como podemos saber o verdadeiro significado da doutrina contida nas Escrituras? A resposta: nós podemos conhecer o verdadeiro significado pela Igreja Católica, a qual foi autorizada por Jesus Cristo para explicar as suas doutrinas. Aí ele continua: a qual é preservada do erro em seus ensinamentos pela assistência do Espírito Santo. Eles até citam a assistência do Espírito Santo, mas acima disso está a igreja, que tem, segundo eles, né, a autonomia, a autoridade de dizer o que é e interpretar, dar um sentido às Escrituras. Isso é muito grave. Então, a Igreja Católica nada mais está fazendo do que repetir o que Satanás fez, né? Tirar das Escrituras a autoridade e dar a si própria a autoridade para dizer, ou para dar significado às Escrituras. A posição confessional, obviamente, não é essa. A posição da nossa igreja é que a igreja só tem autoridade se ela revelar aquilo, e de maneira fiel, aquilo que está nas Escrituras. Então, a autoridade não é da igreja em si, mas ela é um instrumento para que a verdade seja proclamada. Aí, nesse sentido, eu queria desenvolver essa aula em 2 pontos. Pode passar. Há passagens um tanto obscuras nas Escrituras, e a gente vai entender essa palavra, né? O estudo é sobre clareza das Escrituras. Você estava dizendo que tem parte na Escritura que é obscuro. A gente vai entender isso, tá? E vamos falar também a respeito da profundidade dessa clareza. Mas nesse primeiro ponto, eu vou pedir aos irmãos que abram em 1 Coríntios, capítulo 1, 18. Pode falar. Antes de entrar nisso que você está falando, você citou lá a posição reformada, né? A posição da igreja reformada. E tem um texto que corrobora isso, que é o texto de Gálatas, quando Paulo fala: ainda que eu mesmo, como anjo vindo dos céus, pregue evangelho, que vá além daquilo que Deus pregar, seja nada. Quer dizer, Paulo era um instrumento, né, da revelação divina, né, ele como apóstolo, mas mesmo ele, a autoridade dele estava subjugada à revelação. A gente viu isso também quando a gente falou da suficiência das Escrituras, da questão da base apostólica, eles mesmos reconhecendo que eles eram instrumentos, né? A autoridade não era deles, vinha de Deus. E a igreja, exatamente, foram eles que fundaram a igreja, né? Então, a ideia é exatamente essa. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Eu vou ler esse texto porque é necessário a gente fazer uma distinção, porque na seção 7 fala sobre doutos e indoutos, né? Aqui, a seção 7 está falando sobre os cristãos.
os mais capacitados intelectualmente e os menos capacitados intelectualmente. E olha o que diz 1 Coríntios 1:18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, quando eu falar aqui sobre doutos e indoutos, eu estou falando de pessoas que têm a ação do Espírito Santo dentro de si, independentemente de serem mais ou menos capacitadas intelectualmente, pela ação do Espírito elas têm compreensão da verdade. Agora, aqueles que rejeitam a cruz, para eles isso é loucura. Tá? Então, é importante fazer essa distinção dos doutos e dos indoutos e dos que se perdem. Eu vou falar aqui sobre os cristãos. Abram também, meus irmãos, e o texto prova dessa sessão é 2 Pedro 3,16. Segunda Pedro 3,16 diz o seguinte: ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a destruição dele. Então, o que o apóstolo Pedro está fazendo aqui? Ele está reconhecendo que, de fato, há coisas difíceis de se compreender. E aqui eu estou tentando desenvolver, a gente vai entender mais para frente, a ideia do que eu quero dizer quando eu falo que há certas coisas obscuras nas Escrituras. Então, mais uma vez, é importante traçar um comentário adicional a respeito da diferença que a Igreja Católica fala a respeito da doutrina das Escrituras, ou da clareza das Escrituras e do que nós cremos. Quando os católicos romanos falam sobre coisas obscuras nas Escrituras, eles querem dizer que essa obscuridade está ligada à revelação, ou seja, a revelação ela é obscura em si. E quando nós falamos e vamos entender a respeito de questões que são obscuras nas Escrituras, nós estamos falando a respeito de assuntos específicos que são difíceis de se compreender. Nós vamos nos aprofundar mais nisso. Ou seja, a complexidade de determinados conteúdos, assuntos, doutrinas específicos, e não da Bíblia como um todo. Tá? Achei que você vai fazer um comentário. Então, dizer que Deus fala claramente em sua palavra não é o mesmo que dizer que não há nada profundo nas Escrituras. Ele não diz lá no capítulo 3 de 2 Pedro, há certas coisas difíceis de entender. Então, mas o que torna essas coisas difíceis para nós? O que nas Escrituras, será que são as Escrituras em si? Na verdade, a gente aprende na doutrina da depravação total que o que torna a nossa compreensão da Escritura difícil é o nosso coração, é a dureza, é o pecado, é o nosso estado. Por mais que nós tenhamos a ação do Espírito Santo em nosso coração, essa ação do Espírito Santo ela não é completa de maneira que compreendamos perfeitamente a Escritura. Né? Quando o Senhor Deus age em nosso coração, nós ainda, por conta da natureza, deixamos algumas lacunas ou vestígios da nossa natureza. Né? E é exatamente contra essas coisas que a gente precisa lutar. Então, o que torna as Escrituras difíceis ou obscuras não é um assunto em si, mas é a nossa capacidade de compreendê-las. Eu gostaria de citar um exemplo que o meu pai sempre usa aqui no púlpito, que ele fala sobre a professora de doutorado do nosso pastor, o Alfredo. Essa professora nem crente era, mas ela conhecia a teologia calvinista de cabo a rabo. Mas aquilo ali não mudou a vida dela em absolutamente nada. Ela sabia que aquilo estava ligado ao que os protestantes dizem, né? Pensaria ela, a respeito de uma revelação divina. Ela conhecia a doutrina da predestinação, conhecia a doutrina da depravação total, as implicações até econômicas, e percebia bondade nisso tudo, mas aquilo não mudava em nada a vida dela, por causa da sua natureza, por causa do seu pecado. E o que nos faz enxergar e compreender essas verdades? Aqui eu vou passar rapidamente, porque a resposta dessa pergunta é justamente a nossa próximo capítulo, sobre a Trindade.
mas se não tivermos, respondendo a pergunta, se não tivermos a ação sobrenatural do Espírito Santo nas nossas vidas, nós nunca compreendemos a mais simples verdade das Escrituras. Por isso que 1 Coríntios fala que para esses homens é loucura. Qualquer coisa, qualquer verdade, por mais simples que seja, ela é loucura. Então eu queria citar o que a gente já viu nas sessões anteriores. Na seção 5 do capítulo 1 diz o seguinte: quem que nos faz enxergar essas verdades? A nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Na seção seguinte, diz o seguinte: reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra. Passei, agora eu não lembro. Bom, tá, pode deixar aí. E aí é aí que a gente começa a compreender por que essas coisas são difíceis. Aí eu queria falar sobre dois lados de uma mesma moeda, né? A gente já falou sobre a depravação total, que nos cega os olhos para que a gente compreenda a verdade. E até nós indoutos somos incapacitados pela nossa própria deficiência a não compreender verdades absolutas. Eu queria dar alguns exemplos aqui. O nosso pastor citou o texto, acho que de Gálatas, Gálatas sobre os frutos do Espírito. E aí uma pessoa, no alto da sua ignorância, abre lá a Bíblia e fala, o fruto do Espírito. Aí vê lá um monte de opa, peraí, tem um erro em português aqui. Como ele está falando do fruto do Espírito, está falando de mansidão, né? Se a Bíblia está errada ortograficamente, então peraí, a teologia dela com certeza vai estar errada. Ou, por exemplo, quando as Escrituras fazem uso de antropomorfismo e antropopatismo, eu vou explicar o que é isso. O antropopatismo é quando quando as Escrituras falam de um sentimento humano e atribuem esse sentimento ao ser de Deus. O Senhor Deus usa dessa ferramenta para que nós possamos compreender o que para nós, como homens, é incompreensível. Então, por exemplo, no Antigo Testamento a gente vê as Escrituras a todo tempo dizendo que o Senhor Deus é um Deus que sente ciúmes do seu povo, né? A maioria das nossas traduções usam a palavra zelo, né? Mas a maioria das traduções em inglês, por exemplo, elas usam a palavra ciúme. A ideia é essa, né? E aí alguém vai ler e vai falar, Deus, não está dizendo que Deus não peca? E como que Deus sente ciúme? Isso não faz sentido. Aí o que você tem que fazer? Você tem que se debruçar nas Escrituras para entender que esse ciúme, na verdade, se eu parto do pressuposto de que Deus não pode pecar, porque Ele é o próprio Deus, eu tenho que entender, à luz do Antigo Testamento, que o Senhor Deus tem um relacionamento de aliança conosco, que Ele é o nosso marido e que nós somos, como igreja, a sua noiva. E Ezequiel 16, ele faz perfeitamente esse paralelo quando ele fala de toda vez que se fala de ciúme do Senhor Deus com relação à sua noiva, ele está falando de um zelo de preservar algo que é o seu povo, a santidade do seu povo. E quando se fala a respeito de ciúme também, está se falando num contexto de pecado, de prostituição espiritual, e é nesse sentido que o Senhor Deus sente ciúme do seu povo. Só para dar um sentido mais claro para a palavra ciúme, na realidade, quando no original é zelo, né? Ou ciúme. Esse é um tipo de sentimento que a pessoa sente quando alguma coisa que lhe pertence está sendo dada a outra pessoa, que não tem esse direito. E aí esse é o sentimento do ciúme. Porque para nós, na verdade, como homens, praticamente certo, nós temos esse sentimento e não ter um pecado envolvido nisso, a não ser que seja uma relação de marido e mulher, né? Um marido que não sente ciúmes nesse sentido, né? Ele não é um marido. E aí eu queria citar outro exemplo, né, de uma palavra que é muito usada e as pessoas, nossa, mas a Bíblia está errada, e como é que a gente vai encaixar isso na doutrina? Quando diz lá em Gênesis 6 que Deus se arrependeu, aí o povo entra em desespero, como assim? Deus não pode se arrepender. Números 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem
para que se arrependa. Outro exemplo de antropopatia. A gente precisa entender as escrituras através da própria escritura, diferente do que a Igreja Católica nos ensina. Essas são palavras que o tornam pessoal, e esse é o objetivo, mostrar que Deus é acessível a nós pela sua revelação. Então essas coisas elas não devem fazer com que a gente se descabele. Nós realmente temos uma limitação intelectual muito grande, isso é consequência do pecado, mas a gente precisa recorrer às próprias escrituras para entendê-la, sem quebrar princípios e verdades tão fundamentais como a inerrância, né, a suficiência das escrituras. Eu queria citar outro exemplo, né, de antropomorfismo. Esse aí é mais fácil, o pessoal lida com isso de maneira mais simples, né, quando características humanas são atribuídas ao ser de Deus. Deus é espírito, mas Isaías ou Salmos diz que Deus inclina o seu ouvido, a mão de Deus não está estendida. Peraí, mas Deus é espírito ou ele tem mão e ouvido? Não, está errado, a Bíblia está errada, vou jogar lá fora. A gente precisa entender, através da própria escritura, quando ela diz que Deus é espírito, que Deus é infinito, que ele não é que ele não é homem, entendam, né? O Deus Pai não é um homem como que tenha mãos, que tenha ouvidos. Essas imagens devem ser entendidas à luz dessa questão do antropomorfismo, né? E outro ponto que eu queria citar, que é muito importante, essas são verdades infinitas para uma mente limitada e finita como a nossa. E esse sentido aqui eu acho que é central nesse estudo, porque, de fato, são coisas que a gente não compreende perfeitamente, mas a gente vai ver até na própria Escritura que nós não somos chamados a compreender determinadas verdades, mas reconhecê-las e nos submeter a elas. Eu podia dar o exemplo da doutrina da Trindade, né? Que esse é o tipo de coisa que a gente nunca vai entender. Como assim Deus é um em três? Isso não entra na nossa mente. E não vai entrar, mas as escrituras são claras em mostrar que Deus é três em um, que Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo, mas é um único Deus. Eu não vou me aprofundar nessa questão porque, de novo, é o próximo capítulo. Pode falar. Esse ponto que você está falando é interessante, porque a revelação ela vai mostrar uma parte do caráter de Deus. Deus é infinito, né? Deus é espírito, Deus é invisível, a vida é inacessível, o homem jamais viu. Só que ele resolve se revelar aos filhos dos homens. Tá? E se o homem não tivesse caído, se o homem tivesse vivido lá em Adão de maneira perfeita, ele continuaria sendo criatura e continuaria tendo uma mente finita. Ele só iria compreender de Deus aquilo que Deus quisesse se revelar a ele. Por causa da queda, essa dificuldade aumentou mais. Porque além da nossa finitude, além de continuar sendo criaturas, nós estamos na natureza caída jogando pano. Né? O pecado ele escureceu a nossa vida. Então a gente tem que ter isso. E é interessante porque, da mesma forma que a revelação é progressiva, você vê isso quando você olha, fazendo uma leitura cronológica de Gênesis, Apocalipse, você vai vendo que o conhecimento de Deus ele vai aumentando na igreja. Né? O ensino na igreja ele deve ser assim. Você começar falando de determinados assuntos, para que se crie uma base sólida do conhecimento, para que quando chegue essas questões que você está falando, você tenha a maturidade de saber que você parte de determinados pressupostos que são bíblicos, né, e claros, para você entender tudo que é mais difícil de ser compreendido por causa da nossa mente. Perfeito. Você saiba como não compreender. Pode falar. Em cima disso, acho que foi mês passado, eu estava vendo uma exposição do teólogo e pastor R.C. Sproul sobre um determinado texto. E ele falando sobre o texto, no caminhar do texto, ele para a pregação e ele fala assim: até aqui eu posso falar. Daqui em diante, eu não possuo a compreensão do que a palavra de Deus expõe.
eu adoro. Ou seja, é o que você está falando. O ministro que conhece as Escrituras, né? E ele sabe a revelação de Deus até onde ela foi, e na sua incompreensibilidade ele não acrescenta à Escritura nada, porque ele não tem essa autoridade para acrescentar, e sim ele adora, porque ele mesmo se sente incapaz de revelar aquilo que está escrito pela sua incompreensão. Isso revela a majestade do ser de Deus e a nossa limitação também, por outro lado, né? Então isso é digno de louvor. Sim, e aí você faz o contraponto com a Igreja Católica, que eles entendem que eles podem formar opinião sobre toda e qualquer situação acima da Escritura. Sim. Pode falar. Se você pega essa questão, você pode também visualizar isso na própria limitação dos filhos. Os filhos às vezes têm uma limitação intelectual natural que eles não compreendem, só que o pai, com a sabedoria que ele tem que impor, ele tem que mostrar isso, e você acaba tendo que conduzir ele, sabendo que ele tem que se submeter, mesmo quando ele não entende, ou mesmo quando o pai dele não quer fazer que ele entenda tudo. Ensinando que ele precisa ter confiança na liderança. Não faça isso, não faça aquilo. Sim. Não, sem o porquê em todas as situações, mas só confiando e seguindo que aquilo ali que o seu pai está fazendo é o justo, ou o que está querendo te levar para o caminho certo. Perfeito. E aí eu queria desenvolver um tema bem rapidamente, que se encaixa nessa questão das verdades infinitas que são incompreensíveis para nós. Mostrar nas Escrituras que a soberania de Deus e a responsabilidade do homem são duas verdades que aparentemente podem se chocar, mas elas são como uma via de mão dupla, né? Que são verdades absolutas, e a gente vai tentar compreender não, a gente vai reconhecer essa verdade nas Escrituras. Elas são incompreensíveis, né? A gente vai reconhecer. Pronto, perfeito, obrigado. Exatamente, era isso que eu queria dizer, obrigado. No capítulo 3 da confissão, eu não vou ir muito profundamente, eu quero apenas mostrar alguns textos para ver como isso é claro, aí a questão da clareza, mas como a gente vai tratar disso, eu não vou me debruçar profundamente, mas o capítulo 3, seção 1, diz o seguinte, desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura. Ele continua, mas a gente vai parar por aqui. Eu queria citar alguns exemplos. Abram comigo 2 Samuel 24. Segunda Samuel 24, versículo 1, diz o seguinte: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles. Tiago 1, versículo 3, se eu não me engano, diz que o Senhor Deus ele não pode tentar o homem, que o homem é tentado pela sua própria cobiça. Como a gente entende um texto desse? Diferente do que a doutrina católica ensina, a Bíblia ela é explicada pela própria Escritura. 1 Crônicas 21, a partir do capítulo 1. 1 Crônicas 21. Então, capítulo 21, versículo 1. Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Como que a gente concilia
uma coisa a outra. Jó capítulo 1, versículo 12. Abram comigo. Jó capítulo 1, versículo 12 diz o seguinte. Vou ler do versículo 10. Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. A soberania de Deus, a ação de Satanás e a responsabilidade de Davi, ele é cobrado e punido pelo seu próprio pecado mais tarde, não conflitam uma coisa com a outra, são verdades absolutas que aconteceram. Davi não é desresponsabilizado, não sei se essa palavra existe, mas ele não é inocentado pelo seu pecado, não. O Senhor Deus, como diz no Salmo 139, ele ordenou que tudo acontecesse antes mesmo que a nossa vida começasse a existir, estava tudo predeterminado, mas nós somos os únicos culpados pelos nossos pecados. Isso é muito claro aqui no caso de Davi, no caso de Jó também. E é nesse sentido que a gente deve entender essa questão, né? Na verdade, se a gente perde a nossa fé porque nós não compreendemos essas coisas, porque o problema está em nós, não está nas Escrituras. Ela é clara para nos ensinar verdades que são incompreensíveis, mas que são luz, que são claras para nós. Eu queria citar outros exemplos. José, quando é vendido pelos seus irmãos, lá em Gênesis 37, eu vou dar uma corrida porque o tempo está avançado. Ele é vendido pelos próprios irmãos, e a gente vê lá no capítulo 37 de Gênesis o relato da discussão entre os irmãos, de se vende, se mata. Eles decidem então vender o seu irmão. Mas lá em Gênesis 45, versículo 5, José, ele reconhece a soberania do Senhor Deus. Diz o seguinte: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para quê? Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Um último exemplo que eu queria dar a respeito desse tema, Isaías 10, abram comigo, por favor. Isaías 10. E aqui o Senhor Deus punindo o seu povo por conta dos seus próprios pecados e usando terceiros, como o Senhor Deus faz com Satanás, né? Acho que é Calvino que diz que Satanás é o cão raivoso de Deus, né? E a imagem aqui em Isaías 10 é exatamente essa. A Síria foi instrumento de justiça para castigo e disciplina do povo de Deus. E olha que interessante, capítulo 10 de Isaías, a partir do versículo 5. Ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação. Lhe dou ordens para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Versículo 15. O Senhor Deus, nos versículos anteriores, ele promete castigar a Síria por punir o seu povo, na verdade, me fugiu a palavra, ser opressora sobre o povo de Deus e praticar as coisas que praticou. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneia?
Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau. A Síria é instrumento do Senhor. Ela vai ser punida pelo seu pecado, pela sua opressão. O povo de Deus é punido também pelo seu pecado. E o Senhor Deus, de maneira soberana, administra todas essas coisas, de maneira que Ele não é o autor do pecado. Isso é incompreensível para nós. Mas é uma verdade clara que nos é revelada nas Escrituras. Acho que eu já até me perdi no slide, mas vamos seguindo aqui. Então, eu queria citar o exemplo do que a gente está vivendo hoje com os nossos governadores, né? Prefeitos, que se diz, tomam atitudes em nome da ciência, né? Mas, na verdade, eles querem quebrar o país, eles querem acabar com o país, né? E o que eles acham, Salmo 2, que eles são os donos, os imperadores dos seus estados, das suas cidades. Mas o próprio Salmo 2, que confirma que há pecado nesses homens em se incitarem contra o próprio Deus com seus planos, ele diz: dentro em pouco se lhe inflamará a ira. O Senhor Deus administra todas as coisas soberanamente, mas aqueles que se rebelam contra o Senhor Deus serão responsabilizados por suas atitudes. Por isso que ele diz para os reis: beijai o filho, submetam-se ao governo do Senhor Deus. E aí, diante disso tudo, eu me lembro daquele texto, né? Diante dessa verdade clara nas Escrituras. Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ainda continuando nessa questão de doutrinas, verdades incompreensíveis, eu queria citar uma, que acho que para mim é o maior mistério das Escrituras: o amor de Deus. A gente geralmente não faz o estardalhaço a respeito da soberania, do amor de Deus, que a gente faz com relação à soberania, né? Porque nós, no nosso orgulho, a gente não consegue reconhecer que há alguém mais soberano do que nós mesmos, né? Então, de fato, a gente muitas vezes quer bater de frente com relação à soberania, mas se a gente for parar para pensar, uma verdade ainda mais incompreensível é o mistério do amor de Deus por pessoas como nós. Se as Escrituras dizem que o Senhor Deus é santo, 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 que Ele não pode aceitar pecado associado ao ajuntamento solene, como no Salmo 7, que diz que o Senhor Deus é um Deus que sente indignação todos os dias contra o pecado, contra o pecador, como Ele pode nos amar? Não faz sentido uma verdade como essa. Mas por que a gente não tem dificuldade em reconhecer esse tipo de coisa? A verdade, meus irmãos, é que tanto para essa questão do amor de Deus, quanto para a questão da soberania ou qualquer outra verdade, nós somos chamados a reconhecer as verdades que nos são claramente expostas, não compreendê-las perfeitamente. De fato, o amor de Deus é incompreensível. Como homens como nós, que bebemos iniquidade como água, podemos ter paz e receber graça de Deus? Impossível, não faz sentido. O Senhor Deus, por sua natureza, não poderia amar, não poderia nos aceitar, graças a Cristo Jesus por isso. E aí eu queria citar o texto de Romanos 5, versículo 8. Ele diz o seguinte, Romanos 5, versículo 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor Deus não nos chama a compreender perfeitamente as suas verdades, mas Ele prova essas verdades nas Escrituras, como a sua soberania, como o fato de que somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos, independentemente do Senhor Deus ter preordenado todas as coisas antes que elas existissem, como o seu amor.
Ele prova nas Escrituras de maneira clara, perfeita, porque tenhamos entendimento, até os indoutos possam compreender isso. Ele prova o seu amor, dando o seu Filho. Não somos chamados a compreender essas verdades, algumas delas, como essa, do mistério do amor de Deus, mas reconhecer e viver essa verdade. Em segundo lugar, eu queria trabalhar rapidamente o fato de que a Bíblia é clara em todos os assuntos necessários que são para a salvação, para crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Pode passar mais uma vez? Um professor aí do século XVI de teologia, ele diz o seguinte: a Bíblia é um rio no qual o elefante pode nadar e ainda assim o cordeiro pode andar. Ela é profunda demais, porque as Escrituras é a sabedoria de Deus, mas ao mesmo tempo, para que o homem a compreenda pela ação do Espírito Santo, ela é rasa de maneira que, rasa no rio, né? De maneira que o mais indouto, o menos capacitado intelectualmente, pela ação do Espírito Santo, possa compreender coisas como, ou aceitar coisas como o amor de Deus e a sua soberania. E é nesse sentido que a gente deve entender essas coisas obscuras, não é? Um outro professor, pode passar, por favor, Chad Van Dixhoorn, um dos maiores, se não o maior especialista nos símbolos de Westminster, nos documentos de Westminster, ele diz o seguinte: há nas Escrituras o que sobrecarrega o intelecto mais soberbo e também o que pode iluminar de maneira salvadora a mente menos capaz. Isso é sabedoria divina. Se o Caleb pegar um livro de auditoria para ler, ele não vai entender nada. Porque não é a área dele, porque ele não se estudou, ele não se debruçou. Mas se ele pegar as Escrituras, ele pode entender verdades com um PhD em teologia. Não sei o que vem depois disso, mas o homem mais acadêmico, mais conhecedor das Escrituras pode compreender. Inclusive, pela ação do Espírito Santo, conhecer coisas que aquele homem não conhece e convencê-lo daquilo. Por quê? A palavra é profunda demais e, ao mesmo tempo, um cordeirinho pode andar sem se afogar na profundeza das Escrituras. Pode falar. Uma citação, uma fala de alguém, eu não sei especificar. Ele diz que o jovem frequenta uma escola dominical, conhece mais de Deus, do homem, de Sócrates, Platão e Aristóteles. É isso aí. É a profundidade das Escrituras. Pode falar, Maria. Lembrando disso, uma coisa também que eu lembrei na época da reforma, com as 95 teses, uma das precauções que Lutero deu é que se alfabetizassem as crianças, porque é o que ele fala. Quando a gente alfabetiza, a pessoa por si mesma pode ler a Bíblia e entender verdades enormes. E isso era uma coisa que a Igreja Católica, ela retirava, só o clero tinha acesso aos livros. Missas em latim, né? Exatamente, missas em latim para quê? Para que o povo ele não tivesse acesso à Bíblia e entendesse coisas assim. Exatamente. E essa era a desculpa também para se colocar imagens. Eles diziam que o povo era ignorante demais e por isso só por meio de imagens eles poderiam conhecer alguma coisa. Aberração, né? E aí, até que ponto essas Escrituras são claras? É que eu vou correr também, porque já deu nosso tempo, eu não quero tomar muito nosso tempo, mas eu queria que a gente abrisse alguns textos, pode passar, para entender até que ponto elas são claras. E textos nas Escrituras que corroboram com a clareza desse mar profundo que é a Escritura. Abram comigo 2 Timóteo 3, versículos de 15 a 17. Em primeiro lugar, nós como cristãos somos ordenados por Deus a pesquisar e nos debruçar nas Escrituras. Nós, indoutos, limitados, deficientes espiritualmente, somos ordenados pelo Senhor a nos debruçar nas Escrituras. 3, 15 a 17.
Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Atos 17:11, eu vou ler rapidamente aqui. Atos 17:11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Agora abram comigo João 5:39. Somos ordenados a nos deleitar, debruçar, pesquisar nas Escrituras. João 5,39 diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Em segundo lugar, elas se destinam a nós, indivíduos cristãos, mas também a nós como corpo, como igreja. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Deuteronômio 6, de 4 a 9, diz o seguinte: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te ou levantar-te. Ou Lucas capítulo 1, versículo 3, mostrando, corroborando com o fato de que as Escrituras são para nós como indivíduos essenciais, foram escritas para nós, para mim, Davi, para Israel, para Maria Alice. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Ela foi feita para nós, individuais, crentes individuais. Ou, citando rapidamente aqui os exemplos de Paulo, começando as suas cartas e adereçando elas às suas igrejas. As Escrituras foram feitas para nós como indivíduos e para nós como igreja, e é o nosso guia. Em terceiro lugar, a própria palavra testifica a respeito da sua clareza. Salmo 119, 130. (119 e 130). A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. 2 Pedro 1, 18 e 19. Ora, esta voz vinda do céu, 2 Pedro 1, 18 e 19. Nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie. É isso que a Escritura é. Luz e estrela da alva nasça em vosso coração. Em quarto lugar, o essencial nos é revelado com clareza extrema. Os teólogos discordam questões como batismo, eclesiologia, até essas coisas são claras, mas enfim, há discordância. Agora, quem é o nosso Salvador? O que Ele fez por nós? Quem somos? De fato precisamos dele, do Senhor Deus? Até que ponto? Essas coisas nos são muito claras, são extremamente claras para nós. A respeito do fato de que só um caminho de salvação. João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 1 Timóteo 2, de 5 a 6, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Trindade, que o Pai e o Filho são um, por exemplo, quem vê a mim vê ao Pai, João 14. Eu e o Pai somos um, João 10, 30, a respeito da nossa necessidade de Cristo. Romanos 3, não há quem entenda, não há um justo, nem um sequer. João 6, 68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Deus, o Santo
de Deus. De que essa obra é exclusivamente dele, que não podemos contribuir em absolutamente nada com isso. Filipenses 2, versículos 12 a 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, Filipenses 2, 12 e 13, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ou o texto que a equipe que merecia ganhar o retiro decorou, João 6,27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. A Trindade trabalhando na salvação do homem. Atos 4,12. Não é obra nossa, é do Senhor Deus unicamente, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É claro nas Escrituras que precisamos de santidade, sede santos porque eu sou santo. Hebreus 12, ninguém verá ao Senhor Deus, a face do Senhor Deus, sem santidade. Salmo 119, 4, tu ordenaste os teus mandamentos para que o cumpramos à risca. Impossível ser mais claro do que isso, verdades tão basilares para a nossa fé sendo rejeitada no dia de hoje, são verdades cristalinas para nós. Como último texto, eu queria que os irmãos abrissem esse, Romanos 5. Romanos 5, a partir do capítulo 1. Romanos 5, de 1 em diante. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A mensagem é clara, meus irmãos. Mas claro que isso é impossível. De fato, a nossa mente, ela retarda o nosso entendimento, o nosso pecado escurece a nossa mente. E nessas horas que a gente precisa clamar ao Senhor para que compreendamos o que está na nossa cara. As Escrituras são claras. Tudo o que precisamos saber para crer no verdadeiro Deus, para viver de maneira a glorificar o nome do nosso Deus, está claramente exposto aqui nas Escrituras. Diante disso, meus irmãos, fazendo uma rápida aplicação, qual deve ser a nossa resposta como cristãos? Eu até pensei em desenvolver algo falando a respeito dos meios de graça, mas isso aí eu vou falar na próxima oportunidade, ainda no capítulo 7, eu quero, se Deus permitir, citar e desenvolver a ideia na seção 7 sobre os meios de graça. Mas, uma vez que temos nas Escrituras tudo que é imprescindível para que conheçamos e reconheçamos Deus e quem Ele é, e verdades a respeito da nossa natureza e da nossa necessidade dEle, o que vamos fazer com verdades tão claras? E acho que a primeira coisa que deveria nos vir à mente é: o que temos feito com essa palavra? Temos negligenciado? Temos feito nossas devocionais diárias a todo tempo? Sabemos que lutamos contra pecados, que o pecado tenazmente nos assedia. E o salmista diz que o pecado, a palavra é escudo contra o pecado. A palavra Cristo, a palavra de Cristo é escudo contra a própria ira de Deus. O que nós temos feito? Temos aberto a Bíblia só aos domingos? Ou temos fechado as nossas portas todos os dias da semana, orado ao Senhor, pedido misericórdia, clareza para compreender, condição de pelo Espírito viver essas palavras? Elas são claras, elas estão aqui na nossa frente, para que possamos viver por meio delas, para que possamos conhecer as verdades incompreensíveis das Escrituras, para que sejamos nutridos e fortalecidos por elas.
Então precisamos lutar para que vivamos de fato uma vida de comunhão com o Senhor. Realmente, Joseph Papa diz, né, que a culto, a igreja, ela é o oásis no meio do deserto. Mas toda vez que nos achegamos ao Senhor em oração, buscamos a sua palavra, ouvimos a pregação, lemos e meditamos nas Escrituras, nós somos hidratados no meio do deserto desse mundo. Nós somos fortalecidos por meio dessas verdades eternas. Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O ser de Deus, sua vontade, os seus mandamentos estão todos diante de nossos olhos aqui na palavra. Ele revelou a nós, são verdades que pertencem a nós por graça. Temos feito uso de fato dessas verdades todos os dias? Não podemos negligenciar essas verdades. Então, o que devemos fazer? Oséias 6, versículo 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Para finalizar, Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o teu nome, ó Pai, pela tua obra maravilhosa, pelo teu amor incompreensível, pela tua graça que se achegou a pessoas como nós, ó Pai, porque temos paz com Deus mediante Cristo. Obrigado porque essas coisas estão claras, ó Pai, na Escritura, de maneira que até os indoutos podem compreender. Por isso eu peço, Senhor Deus, que o Senhor derrame o teu Espírito sobre nós, sobre cada um de nós aqui, para que possamos abrir os nossos olhos para a importância da tua palavra, de meditar nela todos os dias da nossa vida, de buscar comunhão com o Senhor através da oração, do culto, da ceia, do batismo. Possamos amar essas verdades e viver por elas, ó Pai. E que elas se tornem cada dia mais compreendidas por nós, para que possamos viver por elas, ó Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.